Oi, meus amores. Então vamos lá. Vou fazer com vocês a revisãozinha, né, da atividade revisional para ajudar vocês a estudar para a prova, aquela atividade que valia 2 pontos de formativa. Quem me entregou, mesmo me entregando em branco, devolvido, que esqueceram de anexar das próximas atividades que vocês forem fazer, como que vocês fazem? Tira foto, entendeu? Ou fazem a salva no Word, né, quem for responder, ou no Docs, né, no Google Docs, para enviar e faz o anexo. Se você não conseguir anexar, vocês não conseguem me enviar. É igual, muitos Pix chegaram, se vocês pararem para analisar, do mesmo jeito do Pix, vocês fazem anexam. Muitos eu pedi para o quê? Gente, tira foto e anexa para mim, porque aí eu consigo visualizar que vocês me mandaram, tá? Beleza? Vamos lá, vamos começar a correção, né? Para vocês que não deu tempo da gente ter aula, mas aí eu vou mandar o videozinho aqui com a correção. Vamos lá, oitavo ano. Explique o que são os movimentos peristálticos e onde começa e onde termina. Então, os movimentos peristálticos são movimentos de contrações, entendeu? Que vai acontecer durante todo o período da digestão, né? Então, vai passar por todo os órgãos do tubo digestório. Então, aí são as contrações que nós temos o quê? Do músculo, né? De todos os órgãos. E aí vai fazer com que esse alimento seja empurrado para passar por todos os órgãos, certo? Onde começa os movimentos peristálticos e aonde termina? Os movimentos peristálticos começam no esôfago, lembre-se, não é na faringe. A faringe é um órgão de tubo muscular, né? Porém, ela tem a sua contração voluntária, tá? Então, ela consegue controlar. Os movimentos peristálticos, ele vai empurrando, né? Aqui tá o bolo, ele vai empurrando o bolo alimentar por todo o tubo digestório, independente de quê? De contração, tá? Se é contração voluntária ou involuntária. No caso da faringe, ela tem a contração voluntária. Então, começa no esôfago e termina no ânus, quando forma o bolo fecal e é mandado para fora do nosso organismo. Certinho? Então, vamos lá. Questão 2. Diferencie digestão mecânica de digestão química. A digestão mecânica é aquela que mantém a estrutura organizacional, vamos dizer assim, as moléculas, porém eu vou mudar só a parte física. Então vai ser, eu vou fazer o quê? Vou fazer a questão da diminuição, entendeu? Vamos dizer assim, desculpa, né? A diminuição, a modificação da estrutura física, mas eu não modifico o quê? A questão da sua composição original. A digestão mecânica, ela começa na boca e termina no ânus, tá? A digestão química é a transformação das moléculas maiores. Então, quando o nutriente chega, né, em todo esse nosso sistema digestório, e aí ela vai acontecer a transformação desses nutrientes de moléculas maiores para moléculas menores. Então, eu transformo a proteína em aminoácido para poder ser absorvido pelas paredes dos órgãos, tá? Eu vou transformar o carboidrato, né, em quê? Em amido, para poder fazer a redução, né, dessa molécula maior em molécula menor, para serem todas elas o quê? Absorvidas pelas paredes dos órgãos. Eu vou transformar os lipídios, né, a gordura, em quê? Em ácidos graxos para poder ser absorvido. Então, a digestão química é a transformação das moléculas maiores em moléculas menores. Beleza? Então, vamos lá. Questão 3. Descreva o caminho do alimento. Então, ele começa na boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Esse é o caminho do alimento. Lembre-se, fígado, pâncreas, vesícula biliar, glândulas salivares, tá? São o quê? São órgãos anexos. Lembrem disso, tá? Vamos lá. Questão 4. Explique a função dos órgãos anexos. Os órgãos anexos têm a função de produzir enzimas e produzir outras substâncias que vão agir o quê? Na digestão química, na quebra dessas moléculas maiores em moléculas menores. Essa é a função principal, o quê? Dos órgãos anexos.
tá? É a produção de suco pancreático pelo pâncreas, das enzimas lipase, a amilase salivar e a tripsina pelo pâncreas, o suco entérico pelo intestino delgado, né? Então, assim, o suco pancreático, a gente sabe que a produção dele, ele já tem a questão do bicarbonato de sódio para ajudar na questão do quê? De regular a acidez, né? Dentro do nosso estômago, que é produzido o quê? Nas glândulas, né? Da parede do nosso estômago. Então, a gente começa a produzir o quê? O suco gástrico, que é onde eu tenho o quê? É a composição de água e ácido clorídrico, tá? Dúvidas? Tranquilo. O fígado vai produzir a bile, né? Que vai fazer o quê? O processo de emulsificação, a quebra das moléculas de gordura. Perfeito? Então, vamos lá. Né? Questão 5. Explique e cite as enzimas que são produzidas no pâncreas e diga em qual nutrientes cada uma age. Então, vamos lá. Eu tenho a amilase salivar, a enzima amilase salivar, que vai fazer o quê? Vai fazer a digestão dos carboidratos. Vai transformar em amido. Aí eu tenho a tripsina, que é o quê? É a digestão das proteínas. É a digestão das proteínas, que vai transformar em ácidos gráficos. A enzima lipase vai fazer o quê? Vai digerir as gorduras. Então, vai transformar os lipídios em ácidos graxos, tá? Perdão, errei aí, que nas proteínas não é em ácidos graxos. As proteínas é aminoácidos. Então, ela faz essa transformação. Tranquilos? Então, vamos lá. Questão 6. Explique a função do intestino delgado e grosso. Então, vamos lá. O intestino delgado, a gente sabe que ele faz o papel de transformação das moléculas, né? Dessa quebra dessas moléculas maiores em menores, aonde eu tenho a função das enzimas pancreáticas que vai agir dentro do intestino delgado, né? Onde eu tenho a produção do suco entérico, né? Dentro do intestino delgado, tudo o quê? Transformando as moléculas maiores em menores, para serem absorvidas. Então, é no intestino delgado que eu vou fazer a absorção dessas moléculas, tá? Como que vai ser essa absorção? Através das microvilosidades e vilosidades presentes que eu tenho na parede do intestino. Então, faz uma absorção melhor desses nutrientes, né? Que foram transformados de moléculas maiores para as moléculas menores. Dúvidas? Claro que no intestino delgado tem um processo de quilificação, né? Que é onde ela vai terminar de absorver, né? Esse bolo alimentar, tá? Então, através do quimo eu já tenho a quilificação, processo de quilificação, beleza? O intestino grosso, qual é a função dele? O intestino grosso, ele vai absorver água e sais minerais. Porém, ele também pode absorver aminoácido. Vocês veem que não é mais as proteínas, né? Então, as proteínas, elas já foram quebradas e transformadas em aminoácidos, que são as moléculas menores. Então, aqui no intestino grosso, ele também pode absorver. É obrigatório, professora? Não, não é obrigatório necessariamente. Porque se o intestino grosso não absorver esse aminoácido, ele vai ser eliminado no bolo fecal, que é onde é a função do intestino grosso também, a formação das fezes, para ser mandado para o meio externo, passando pelo reto e pelo ânus. Tranquilo? Questão 7. Para vocês me explicarem qual é a função do estômago, né? Então, vamos lá. Uma questão longa pra caramba. Então, vamos lá, né? Primeiro, o estômago, ele tem a função de misturar o bolo alimentar com o quê? Com o suco gástrico, né? Para formar um processo para formar um líquido chamado quimo, né? Que é um líquidozinho que vai ser formado e que o que acontece, né? Nessa mistura, né? Então, depois esse quimo é onde ele faz o processo de empurrar esse bolo alimentar para o duodeno. Então, no estômago eu tenho o quê?
Eu tenho a mistura do bolo alimentar com o suco gástrico. Como que é produzido esse suco gástrico? Através das paredes do próprio estômago. Tem algumas glândulas que vai produzir esse suco gástrico, que ele é formado pelo quê? Por água e o ácido clorídrico, tá? Junto com a enzima chamada pepsina, que vai agir em cima de quê? Em cima das proteínas. E aí o suco gástrico com essa enzima forma esse líquidozinho chamado quimo, né? Que é o fino, que ele é parcial, é um líquido formado, né, da digestão parcial que nós temos, tá? Dúvidas até aqui? Para que esse quimo ele é produzido? Para proteger, né, o nosso estômago da ação do ácido clorídrico, tá? Dúvidas? Então, vamos lá. Ele mistura o bolo alimentar, né, junto com o suco gástrico. A pepsina também entra junto, né, nesse suco gástrico. O suco gástrico, ele é formado pelo ácido clorídrico, né, e forma o quimo, que é um líquido parcial para proteger o nosso estômago, quando ele estiver fazendo essa quebra, né, dessas moléculas maiores em menores. Quando eu falo a questão da pepsina, que é as proteínas, então ele quebra, né, essas moléculas de proteína, começa aí no estômago. Então, aí tem a produção do químico para reduzir essa acidez do ácido clorídrico no nosso estômago, na parede do nosso estômago. Aí, o que acontece? O quimo, ele vai empurrar esse bolo alimentar para onde? Para o duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado. Então, assim, até o bolo alimentar passar todo para o intestino delgado, o quimo faz esse processo de empurrar, tá? Tranquilos? Beleza, então vamos lá agora. Questão 8. Qual órgão participa do sistema digestório e respiratório? Por favor, né? Cansei de repetir, ó, várias vezes isso para vocês. Não se esqueçam. Faringe. Cuidado, não é laringe. Laringe é um órgão que faz parte do sistema respiratório. Então, é a faringe, beleza? Então, vamos lá. Lembrando que a faringe, ela tem movimento voluntário e não se esqueçam disso, tá? E no final da faringe, a gente tem uma válvula chamada de glote, que fecha a entrada da laringe para que o bolo alimentar não vá parar no sistema respiratório. Então, vamos lá. Questão 9. Sobre as funções vitais, explique a homeostase, metabolismo, crescimento, movimento. Eu botei produção de células, né? Na verdade, era diferenciação celular e reprodução. Então, vamos lá. A homeostase é o quê? É a manutenção das condições ideais para o bom funcionamento do nosso organismo, ou seja, das células. Então, ele pode ter interferência do meio ambiente, né, que vai fazer esse desequilíbrio, mas automaticamente ele faz o quê? Ele tem um mecanismo de regulação, tá? Para que tudo volte tranquilamente. Então, eu posso ter um desequilíbrio onde o meio externo, né, possa influenciar de eu elevar minha temperatura, ou eu ter um problema de pressão, né, minha pressão aumentar. Automaticamente, o nosso próprio organismo, ele faz essa regulação, para que ele consiga regular a pressão, para que ele consiga regular a temperatura. Beleza? Metabolismo é o conjunto de todos os processos químicos que acontecem no nosso corpo, no nosso organismo. Então, a gente vê que aí no sistema digestório tem vários processos químicos diferentes. No sistema respiratório, a gente vai ter essa questão das trocas gasosas, né? E assim por diante. Beleza? Crescimento é onde eu tenho o crescimento, não só do ser humano em si, mas eu vou ter o quê? Crescimento que eu falo de crescer o corpo, né? Aí eu tenho a questão do crescimento do tamanho do ser vivo. Claro que todo mundo sabe, todo mundo sabe que quando a gente é criança, o pediatra fala que quanto mais você dorme, mais você cresce durante o sono. Mas também eu tenho o quê? O aumento das células e o aumento que eu falo é da célula crescer e o número de células, a quantidade delas, tá? Isso é o crescimento. Movimento, né, é o quê? É aquela atividade promovida, né, pelo sistema locomotor, tanto dos órgãos quanto do corpo. Então, é quando eu me movimento, e quando eu falo em corpo, e dos órgãos, quando eles fazem as contrações. Assim como as células também, que vai se locomovendo. Um exemplo que eu dei para vocês foi a do sistema
circulatório. Beleza? A produção de células, que é a mesma coisa que a reprodução. Produção, né? Reprodução. Então, é a mesma coisa. Então, seria a diferenciação celular, é aquela que eu falo das células troncos, né? Que são células especializadas. E quando eu falo de produção de células e reprodução, é o quê? Eu tô falando do aumento, né? Da questão... É isso mesmo? A formação de novas células, perdão. Então, é onde eu vou formar novas células, que a gente sabe que toda célula ela tem um ciclo vital. Então, ela nasce, ela cresce, ela se reproduz e ela morre, tá? Beleza? Fechamos a questão 9. A questão 10, eu peço para vocês me explicar. Diferencia eclipse lunar de eclipse solar. O lunar é aquele que a Terra faz sombra na Lua. É isso? É. A Terra faz sombra na Lua. E no caso do eclipse solar, a Lua faz sombra na Terra. Beleza? Então, certinho. Na questão 11, eu peço para vocês me darem as características da Lua, né? E falar do movimento de rotação, de revolução e translação. Então, característica, não tem luz própria, é um satélite, é a quinta maior do nosso sistema solar. Tá? Ela se apresenta em 3 movimentos: o movimento de rotação, movimento de translação e movimento de revolução. O movimento de rotação é aquela em que a Lua gira em torno de si. De revolução, ela gira em torno da Terra. E translação, ela gira em torno do Sol. Beleza? Para fechar, sobre as fases da Lua. Então, a gente tem a quarto crescente, que é aquela onde a Lua ela vai crescendo aos poucos para se tornar brilhante, que é onde eu tenho a Lua cheia e é a maior. A quarto minguante, essa cor brilhante vai diminuindo. E a nova é a parte mais escura. Desde já, obrigado. Se tiver muito rápido, vocês voltam. E eu tô aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Boa prova, estudem pela revisão. Façam com calma.